Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, estamos na sexta semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos e anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, esse trecho que ele tem um poder sintético muito grande. Quando nós lemos todos os evangelhos, os escritos, os episódios de Jesus, vemos os seus atos e palavras, as curas, os discursos de Jesus, as parábolas. Com toda certeza, Jesus ele prega, anuncia o reino dos céus, o reino de Deus, anuncia também, direciona na prática da vida, na prática espiritual. Jesus aponta por uma moralidade digna do ser humano criado e remido por Deus. Mas se nós quisermos sintetizar toda a vida cristã, os versículos que nós que escutamos nesse Evangelho, ele tem esse poder de síntese. O que é ter fé em Jesus? É renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque ter fé não é um sentimento. A fé não é uma ideologia. A fé, ela não é uma filosofia. Fé é uma realidade existencial que integra, que alcança, abarca a totalidade do homem em seu ser e principalmente o coloca na dinâmica de relação, de comunhão com Deus. Fé não é algo somente subjetivo, ela tem só a realidade subjetiva, mas ela também é algo relacional com Deus através dos irmãos, da sociedade, do meio onde vivemos. Por isso que esse versículo ele tem um poder de identificar o que é de fato ter uma fé em Cristo Jesus. É renunciar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, a realidade da salvação, o conteúdo revelado, e seguir os passos do Senhor. Então, essa dinâmica ela marca e ela nos dá uma graça de trabalharmos o nosso interior, o que de fato é viver uma vida espiritual centrada em Deus. Tem essa realidade. Nós temos experiências de consolação, experiências extraordinárias com Deus, na experiência seja de milagres, de intervenções, de livramentos, de curas, enfim, mas tudo isso está a serviço de uma vivência autêntica de fé, que é renunciar a si mesmo. E é interessante quando nós falamos de renúncia de si mesmo, o que é renunciar? Para nós entendermos isso, e não somente entendermos num sentido negativo, é sempre bom olharmos também o sentido positivo. Claro que renunciar é uma negação de si, dizer não para si. Mas nós podemos perguntar, eu digo não para mim por quê?
porque estou dizendo sim a uma outra realidade. O verso de uma renúncia sempre é uma escolha. Para eu escolher algo, eu tenho que renunciar a outro. E se eu renuncio a algo, é para escolher uma outra realidade. Então, eu renuncio a mim mesmo para escolher aquilo que Deus tem para mim. Eu tomo a cruz. Claro que quando a gente fala de cruz, de imediato vem o conteúdo de sofrimento, de dor, mas a cruz, acima de tudo, até o Evangelho de São João trabalha muito isso, que a cruz é a manifestação da glória, porque está ali a salvação. Ou seja, tomar a minha salvação, tomar aquilo que Deus me concede de graça e de salvação e segui-lo. Fazer dos meus passos nesta vida uma imitação dos passos do Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje no Evangelho nós temos essa graça de fazer uma profunda reflexão sobre a nossa vida cristã, sobre de fato a autenticidade da nossa fé e cada vez mais crescer e amadurecer em nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe neste dia e nos dê essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.